Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória, mas principalmente saber como é que está a sua situação econômica e financeira, com base no balanço agora do primeiro trimestre de 2023, as últimas informações apresentadas pela companhia. E essa empresa já havia passado aqui pelo canal, porém, no meio do caminho, troca o nome, né? Então, hoje nós vamos retratar essa empresa com outro nome que ela assumiu. Estamos falando aqui da Zamp SA, a Zamp SA. Mas o que é Zamp? A Zamp, na verdade, é a Burger King, Operação Brasil. E a Zamp foi uma sugestão do meu amigo Trader Cosmopolita, quem eu agradeço imensamente, valeu, muito obrigado pela sua participação, obrigado pela sugestão. E também quem já havia sugerido essa empresa anteriormente, o MAP Ojuara, que também é parceiro aqui do canal, sempre está junto conosco aqui, eu mando um grande abraço. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degrafe, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a sua inscrição, dá um like, venha junto conosco, construir e repartir conhecimentos. Mas para que a gente possa falar da Zamp, né, nós temos que contar toda a história lá, desde o começo, como tudo isso aqui aconteceu, até para você entender por que na hora de investir em ações, você está entrando sócio de alguém, você tem que saber com quem você está se associando, saber o que tem por trás da história dessa empresa, para ter até uma certa segurança, um conforto na hora de você fazer seu investimento e se tornar sócio, né, dessa empresa. Então eu vou te contar a história da Zamp, então, mas para começar a gente volta lá em 1954 nos Estados Unidos, quando surge a Burger King nos Estados Unidos. No começo ali, uma pequena loja para fabricação de hambúrgueres, e aí ela chama a atenção dos dois sócios, David Edgerton e também do James McLemore, né, que os dois acabam se interessando pelo sistema, né, dessa loja. E aí eles acabam sendo os primeiros franqueados da Burger King. E aí, como primeiros franqueados, então, começaram a ter um certo sucesso e foram abrindo outras lojas também. Em 1957, a Burger King lança o seu grande sucesso até hoje, que é o Whopper, né? E aí passou também a crescer cada vez mais. Mas daí no ano de 1959, o David Edgerton e o James McLemore acabam comprando daí toda a rede da Burger King, e a partir desse momento o comando passa a ser deles. E aí começa todo um processo de expansão da Burger King, tudo isso lá nos Estados Unidos, concorrendo na época lá já com o McDonald's, que era o grande, né, a grande rede de fast food dos Estados Unidos, o McDonald's. E aí então vai crescendo. Chama a atenção em 1967 de um fundo de investimento do Pillsbury, e nesse momento a empresa já tinha 400 lojas espalhadas pelos Estados Unidos. E aí então troca o comando. Em 1970, aí também já se torna a segunda maior rede de fast food dos Estados Unidos. E a partir desse momento já começa a ter 12 mil lojas, já passa a ter 12 mil lojas, isso lá nos anos 70, 12 mil lojas espalhadas também pelos Estados Unidos. Aí, na sequência, o que ocorre? Aí vem um outro fundo de investimentos, outros três fundos de investimentos, e adquirem a Burger King, que é o TPG Capital, Bain Capital e o Goldman Sachs. Aí eles assumem todo o comando da Burger King lá nos Estados Unidos. No ano de 2010, nova troca de comando. Agora quem assume a Burger King é justamente o grupo 3G Capital. 3G Capital do Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e do Marcel Teles. E numa parceria também com o fundo Blackshire. E aí então passa agora a ter um outro comando. Isso lá nos Estados Unidos. E aí ela vai se desenvolver lá nos Estados Unidos. Bom, vamos trazer agora tudo isso aqui para o Brasil. No Brasil, que agora sim é a história da Zamp, né? Então, no Brasil, ela vem aqui para o Brasil em 2004 através de um sistema de franquia. Então, as pessoas franqueavam a Burger King americana aqui no Brasil e abrindo lojas. E aí, com isso, foram abrindo mais lojas e alguns franqueados passaram a ser como se fosse uma espécie de master, tendo uma grande quantidade de lojas. E aí, então, ela vem se espalhando pelo Brasil com esses franqueados totalmente independentes da Burger King americana. No ano de 2011, aí o que ocorre? Aí é montada uma empresa aqui no Brasil para gerenciar toda a estrutura do Burger King aqui no Brasil. E essa estrutura era comandada pela Vincent Partners, que é uma empresa, um fundo de investimentos,
que junto também com a BK americana, né? Então eles montam essa empresa para gerenciar todo o crescimento da Burger King no Brasil. Só que daí na sequência o que eles fazem? Eles começam a comprar a parte de todos os franqueados. Então aqueles franqueados que tinham as lojas aqui no Brasil, essa nova empresa BK Brasil passou a comprar todas essas lojas dos demais franqueados. Ainda temos, né, diversos franqueados independentes, né, mas uma grande parte das lojas, a maior parte das lojas, pertence tudo à própria empresa, que era a BK Brasil. Tá? Daí, na sequência também, em 2017, aí eles resolvem fazer o IPO, transformar a BK Brasil numa sociedade anônima de capital aberto. No ano de 2018, aí eles adquirem o direito de explorar uma outra marca americana aqui no Brasil, que é a Popeye Kitchen, aí mais especializada na parte de frangos. Também vai espalhando com mais de 50 lojas já pelo Brasil. Em 2021, eles tentam adquirir também a distribuição, né, da Domino's Pizzas aqui no Brasil, o que acabou não acontecendo. Então foi ali um namoro que teve quase que um noivado e acabou desfazendo, acabaram não ficando com a Domino's aqui no Brasil. E com isso, então, daí ficou a BK Brasil comandando a Burger King e a Popeyes, né, aqui no Brasil, Popeyes Kitchen aqui no Brasil. Mas já visando ser uma multimarcas, aí não dava mais para usar a marca BK Brasil, porque daí não combinaria com outros restaurantes que eles pretendem, né, também investir. Então eles resolveram trocar a marca de BK Burger King Brasil para Zamp. E aí a Zamp vai ser o nome da empresa e naturalmente que nós vamos ter todas as marcas representadas pela Zamp, né, que é Burger King, Popeyes e outras marcas que possam surgir. Hoje, o grupo todo tem mais de 16 mil colaboradores aqui no Brasil e tem aproximadamente 900 lojas espalhadas pelo Brasil. Mas para que possamos entender como que está a situação da Zamp, tá? Então eu trouxe para vocês aqui os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também agora março de 2023 e através dos números vamos entender o que é a empresa. Então, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Zamp SA. Zamp SA, que naturalmente, como a gente já havia falado, o nome era BK Brasil, né? E aí esse nome foi trocado, então quer dizer, todos os balanços anteriores, inclusive, assumem a partir de agora, então, todo o novo nome da empresa, que é a Zamp SA. Então, trazemos aqui, então, na verdade, era a BK Brasil, que virou Zamp. 2019, 2020, 21, 22, em março agora de 2023, e através dos números vamos entender como que está a situação da empresa e como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo desse período. Lá no ano de 2019, a Zamp era uma empresa de 3 bilhões 528 milhões de reais com um intangível, bens de natureza corpórea, de 1 bilhão 389 milhões. Aqui, na verdade, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aqui todos os pontos comerciais da empresa, nós vamos ter toda a questão dos arrendamentos, né, para a construção das lojas da empresa, que entra aqui tudo como bem de natureza intangível. Já imobilizado agora é toda a estrutura física de funcionamento da empresa. Então agora todas as instalações, tudo aquilo que ela utiliza para poder desenvolver a sua atividade. E nessa parte de cima nós vamos ter o quê? O capital de giro. Agora são os recursos que movimentam toda essa estrutura que vão gerar receita e consequentemente gerar resultados. Lá em 2019 o ativo circulante totalizava 862 milhões de reais, sendo que 604 milhões era dinheiro em caixa, banco, aplicação, 60 milhões em contas a receber e os estoques de 99 milhões de reais. E outros créditos aqui geralmente são representados por impostos a recuperar. Já no ano de 2020, aí a Zamp pula para 3 bilhões 932 milhões de reais e desse valor o capital de giro, né, que apresenta aqui um crescimento maior, passando agora de 1 bilhão 119 milhões. Aumenta a posição de caixa para 820 milhões, aumenta a conta a receber para 107 milhões e aumenta os estoques para 125 milhões de reais. Lembrando que 2020 foi o ano da pandemia. No ano de 2021, aí nós temos um pequeno recuo, que ela cai para 3 bilhões 813 com a diminuição
do capital de giro que volta lá para os 800 milhões, 813 milhões. Diminui o volume de dinheiro em caixa para 450 milhões, porém temos aqui um aumento no contas a receber que agora é de 139 milhões e também um aumento nos estoques que agora fecha em 142 milhões. Chegando em 2022, aí a empresa volta a crescer, passa agora dos 4 bilhões e 130. E desse crescimento todo aqui, nós temos novamente o crescimento aonde? Lá no capital de giro que passa novamente no 1 bilhão, 1 bilhão e 2. O volume de dinheiro em caixa sobe para 519 milhões, aumenta também o contas a receber para 222 milhões e aumenta os estoques para 175 milhões. E chegando agora em março, ela recua aqui praticamente 100 milhões de reais e desse recuo aqui, a diminuição ocorre justamente no ativo circulante no capital de giro, que agora é de 905 milhões. Você reduz novamente o caixa, reduz o quanto você recebeu para 187 milhões e aqui também uma pequena queda nos estoques. Então, a Zamp, ela é uma empresa de 3.500, 3.900, 3.800, 4.100, 4 bilhões. Então, ela vem tendo um crescimento aqui como é que é? Sem muita representatividade nesse crescimento da empresa, vem meio que passo a passo. E o capital de giro aqui sofrendo as oscilações, 860 vai para 1 bilhão e 100, cai para 800, vai para 1 bilhão, cai para 900, enfim. Ela vem aqui mantendo até uma certa regularidade dentro desses números aqui. Agora vamos ver que tudo que está aqui dentro do ativo, isso aqui naturalmente é dinheiro que foi investido na empresa. E da onde que vem esses recursos? Os recursos, eles vêm de dois caminhos. Ele vem do capital próprio, que é o patrimônio líquido, e do capital de terceiros, que é o total do endividamento. Então a empresa usa o seu capital para poder crescer e também busca capital de terceiros para poder crescer. E lá no ano de 2019, ela tinha um endividamento total, a utilização de capital de terceiros, de 1 bilhão 741, o que representava uma dívida de 49,4%. Maior parte aqui, ó, no passivo não circulante, que são dívidas de longo prazo. Já em 2020, ano da pandemia, aí o que ocorre? O endividamento ele pula aqui para 2 bilhões e 94 milhões de reais. Por quê? Lá na época da pandemia, as empresas elas buscaram empréstimos e financiamentos de longo prazo, reforçaram seu caixa, justamente para se prevenir do que poderia acontecer naquele ano de 2020. Já no ano de 2021, a dívida da empresa aumenta ainda, vai para 2 bilhões 240 milhões de reais e agora passa a representar 58,8%. Reparem que a partir desse momento, aqui onde nós tínhamos uma reserva de lucro, agora ela começou a ficar negativa. Então, quer dizer, passou a ter prejuízos acumulados aqui em 2021. Chegando em 2022, 2 bilhões 645 milhões a dívida da empresa, tá certo que a maior parte é de longo prazo, e a dívida agora passa a ser de 64%. 3 meses depois, a dívida agora, apesar de uma queda aqui em valor nominal, o peso da dívida ficou um pouquinho maior, 64,6%. Portanto, a dívida da Zamp é aquela de 49, 53, 58, 64, 64,6, ela vem aqui numa crescente ao longo desse período aqui, e a figura aqui dos prejuízos acumulados que começaram a surgir desde 2021. Mas por que surgiram esses prejuízos acumulados? Então vamos ver os resultados produzidos pela Zamp. Em 2019, o faturamento era de 2 bilhões 867 milhões. No ano de 2020, na pandemia, o faturamento cai para 2 bilhões 238. Passando a pandemia, em 2021 vai para 2 bilhões 753. Em 2022 para 3 bilhões 644. E agora até março vem acumulando aqui um faturamento de 885 milhões, o que nos dá aí uma previsão de um faturamento na faixa de 3 bilhões e 600 aproximadamente para 2023. Mas, como nós sempre falamos, mais importante do que esse faturamento é essa linha de baixo, resultado líquido do exercício. Em 2019, um lucro de 48 milhões. Em 2020, até em função da pandemia, aí a empresa fecha com prejuízo, 445 milhões de reais. Chegando em 2021, prejuízo de 273 milhões de reais. Em 2022, um prejuízo de 55 milhões de reais. E agora, em 3 meses do ano, acumula um prejuízo de 55 milhões de reais. Então, o prejuízo na pandemia, o estrago foi grande lá na BK, na época, né? E esse estrago aqui, ele vem sendo amenizado ao longo do tempo, porém, agora, até março, está aqui em 55 milhões. Tá? E por que esse prejuízo todo? Então, você observa aqui
nessa linha aqui, ó, custo 37,8, 40,8, 37,6, 35,6, 35,4. Portanto, o custo aqui de produção tá até equilibrado, né? A empresa vem mantendo uma margem bruta na faixa de 59, 60, 64%. A despesa operacional 57, na época da pandemia foi para 76, cai para 68, cai para 61 e agora esse ano vem trabalhando com 64%. E também nós temos aqui o resultado financeiro, a despesa financeira 2,5, 2, 3,6, 3,9 e 5,4. Então o grande problema da empresa está onde? Nessas despesas operacionais que fugiram, né, um pouquinho do controle, e bem como nas despesas financeiras, mas isso decorrente também do aumento do endividamento da empresa. Então, devido a esses fatores, é que a empresa deixou de ser lucrativa. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui nesse quadro, como que está a situação financeira da Zamp. Começando pela liquidez geral. A liquidez geral que mede a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, ele sai com índice de 0,56 lá em 2019, sobe para 0,60, cai para 0,45, 0,46, 0,43. Para cada R$1 de dívida que a empresa terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 43 centavos. Não tem recursos para fazer frente a todo o seu endividamento. Tá certo que grande parte da dívida é de longo prazo, então nós vamos ver como que está a situação no dia a dia da Zamp, liquidez corrente. Ela tem capacidade de pagar suas dívidas no dia a dia? O índice sai com 1,28, sobe para 1,98, cai para 1,07, 1,07, estável, e agora 1,11. Para cada R$1 de dívida que ela paga no dia a dia, ela dispõe de R$1,11. Quer dizer, é uma empresa que não tem folga financeira. Ela trabalha ali com o caixa muito apertadinho, muito ajustado. Já o endividamento nesse outro quadro aqui mostra o comportamento e o tamanho da dívida da Zamp. Ela sai lá com 49,4%, sobe para 53,2%, sobe para 58,8%, sobe para 64% e agora 64,6%. De tudo que a Zamp tem, ela deve 64,6%. Não trago os índices de rentabilidade, porque como a gente viu há pouco no balanço, todos os últimos exercícios da empresa vêm apresentando prejuízo, então todos os índices de rentabilidade seriam negativos. Então a empresa não gera rentabilidade nem no seu ativo, nem na sua margem e muito menos para os seus acionistas. Mas o que eu trago para os acionistas é esse quadro aqui, mostrando alguns indicadores relacionados às ações da Zamp. Uma ação da Zamp vale R$ 5,19 em termos de patrimônio. Já o valor de mercado dela é R$ 4,85. Então você veja que o valor de mercado está abaixo do valor patrimonial, né? Então isso nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 0,93. Quer dizer que as ações da Zamp são vendidas com deságio de 7%. Essa cotação aqui é com base no último dia 28 de junho, lá quando da gravação desse vídeo, então estamos trazendo essa cotação de 28 de junho. A lucro por ação, na verdade, não tem, né? Porque como ela vem com prejuízo, é um prejuízo por ação de 29 centavos. E a rentabilidade também, consequentemente, é uma rentabilidade negativa, 5,98%, que os acionistas estão perdendo por ter as ações da Zamp. Não tem dividendos por ação, porque como a empresa tem prejuízos, ela não tem como distribuir dividendo. E a relação preço/lucro também não tem, por quê? Preço/lucro é uma relação de tempo de retorno. Quanto tempo o acionista levará para ter o retorno do seu investimento através dos lucros. Para isso, primeiro precisa ter lucro. Como não tem lucro, não tem como se medir tempo de retorno. Free float. 63,13% das ações estão disponíveis no mercado, estão girando livremente no mercado. E o tag along da Zamp é de 100%. Isso quer dizer que se ela for vendida, né, é garantido para os acionistas minoritários o mesmo tratamento a ser dado para os majoritários. O que eu quero trazer para vocês aqui nesse quadro é o comportamento das ações da Zamp nos últimos 5 anos. Então, lá no ano de 2018, as ações eram cotadas a R$ 15. Chegando ali já no final de 2018, indo para 2019, as ações disparam. Aí elas chegam a atingir lá R$ 23, R$ 24. Só que daí na sequência, quando entra no ano de 2020, que ela vai caindo ali, até que ao entrar em 2020, nós temos a pandemia. Na pandemia ela despenca e vai lá para a faixa de R$ 8,90, R$ 9,20 aproximadamente.
tem uma pequena reação, fica trabalhando na faixa dos 11, de 10 a 11 reais durante todo o ano de 2020. Em 2021 também começa mantendo essa regularidade, só que ao chegar no final do ano de 2021, aí as ações despencam, e aí elas caem para R$ 5,90. E aí elas se estabilizam ali entre R$ 5 e R$ 6. Ao entrar em 2023, começa novamente um processo de queda, chegando a cair até R$ 3,80. E agora, bem no finalzinho ali, já em maio, junho, ela começa ali uma pequena reação, batendo agora na cotação de R$ 4,85 quando da gravação desse vídeo. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Zamp SA. Tá, então, mais uma empresa analisada agora. Você já sabe o que é a Zamp SA, que era a nossa Burger King e também a Popeyes, né, aqui no Brasil. E agora, então, você já sabe por que do nome Zamp, né? E já sabe toda a história, o que trouxe a Zamp até esse momento aqui. E, consequentemente, também já sabe a respeito dos números da empresa, né? Tá certo que os números não são muito animadores, mas enfim, cada empresa é uma gestão, né? E aí o que cabe aqui ao canal Silas Degraf? O canal Silas Degraf, ele não procura indicar ou não indicar a empresa. Simplesmente o canal Silas Degraf pretende lhe mostrar como que está a situação de cada empresa, lhe apresentar cada empresa, porque são todas as opções de investimentos que você tem na bolsa, né? E aí, naturalmente, que ao conhecer a situação da empresa, você vai se interessar ou não, né? Você vai te chamar a atenção ou não, de acordo com aquilo que você entendeu, né, a respeito da situação da empresa. Então, esse é o objetivo do canal Silas Degraf, e por isso que a gente vai aqui sempre construindo e repartindo esse conhecimento com você. Mas você também pode construir esse conhecimento e futuramente também repartir esse conhecimento. Afinal de contas, o nosso curso de análise de balanço para investimentos e também de valuation está disponível lá na plataforma Hotmart, onde você pode fazer por um preço muito baixinho, aprender toda a técnica aqui de análise de balanço e também a técnica de valuation. E aí, de uma forma rápida, simples, didática e com material de apoio, você vai poder aprender também a fazer todo esse processo de análise aqui. E aí, naturalmente, quando você pegar um balanço, já vai bater o olho e vai dizer assim, essa empresa é boa ou não é boa. Então, tudo isso aí vai estar disponível para você. No vídeo aqui na descrição tem o link de acesso à plataforma Hotmart e daí estarei também lhe esperando por lá, né? E aí vamos assim, aos pouquinhos, construindo esse conhecimento para quê? Para que você faça investimentos cada vez melhores, de forma consciente, de forma segura, para construir o seu patrimônio. E ao construir seu patrimônio, lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.